Fala galera, diz pra mim qual é a treta. Abraham Kuyper, um grande pensador reformado, em determinado momento disse uma frase emblemática. Abraham Kuyper disse: "Não há 1 cm² da existência humana que Cristo não possa clamar é meu." Essa frase de Kuyper, que é muito repetida e foi muito relevante, ela foi proferida em qual contexto? Foi preferida num contexto em que os cristãos eram muito bons em criar dicotomias. O que é uma dicotomia? Dicotomia é quando você cria esferas na sua vida, ilusórias, e nessas esferas existe uma área em que Cristo é Senhor e outra área Cristo já não é Senhor. Kuyper se deparava com religiosos que delimitavam o senhorio de Cristo à esfera da religião e nas outras áreas da vida não aplicavam a sua cosmovisão cristã. O senhorio de Cristo é algo fundamental para a cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã parte do pressuposto de que Cristo é Senhor, o que implica Senhor sobre todas as coisas, o que implica Senhor sobre a família, sobre a educação, sobre a política, sobre a sexualidade, sobre as artes e por aí vai. Kuyper entendia que Cristo precisaria ser estabelecido como Senhor sobre todas as coisas. E nós, como no tempo de Kuyper, temos sido muito bons em criar dicotomias, em deixarmos Cristo apenas na esfera da espiritualidade, apenas na esfera da religião, enquanto nas outras áreas nós não conseguimos entender a aplicação do senhorio de Cristo. Isso é algo que quando nós olhamos para o cristianismo inicial, na igreja primitiva, não acontecia. Os cristãos primitivos admitiam o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Eles entendiam que Cristo era Senhor, inclusive sobre a política. Quando Paulo chama Cristo de Senhor, ele está dando um título político para Cristo, um título que só era devido a César. Então nós notamos com isso que Paulo ele era subversivo. Ele dava ao nosso Senhor Jesus Cristo um título que era dado a César, ao imperador romano. Roma era um império que, sob determinado aspecto, pode ser considerado muito tolerante. Os romanos, quando invadiam uma região rival, uma outra nação, eles permitiam que essas nações tivessem seus cultos, tivessem seus deuses. Roma até mesmo trazia os deuses desses povos para o seu panteão de deuses. Roma tinha estima, Roma valorizava a religião dos outros povos, com uma única condição: que esses outros povos adorassem ao imperador. Adorassem ao Império Romano, que era sintetizado, simbolizado na figura do imperador. O imperador deveria ser adorado como um deus. Então o Império Romano tinha uma fé política. Eles acreditavam numa salvação por meio da política, por meio do Estado romano. Um império que eles acreditavam que nunca teria fim. E Paulo, quando chama Cristo de Senhor, ele coloca Cristo acima do poder político. Os cristãos entendiam que existia um poder acima do poder político, e isso os distinguia. Alguns vão dizer que os cristãos eram perseguidos por adorar Jesus Cristo, que não é bem a realidade. Porque nós vemos que Roma era um império tolerante com outras religiões. O grande problema que os cristãos encontraram foi que eles não se prostravam perante o imperador. E isso rendeu críticas, rendeu a repugnância dos romanos, que passaram a enxergar os cristãos como ateus. Os cristãos foram chamados de ateus porque eles não acreditavam na divindade do imperador. Eles não adoravam o imperador como um deus. E eles eram perseguidos sendo considerados ateus. Isso é muito bem descrito nessa obra de R.J. Rushdoony, publicado pela editora Monergismo, onde o autor fala precisamente disso. Fala que os cristãos eram chamados de ateus por não se prostrarem perante César. Nós, da mesma maneira que os cristãos primitivos, da mesma maneira que os cristãos da época de Abraham Kuyper, vivemos num tempo em que existe muita tolerância. A tolerância, por sua vez, se tornou um Deus do nosso tempo. Nós somos obrigados a ser tolerantes não no sentido de sermos dialogais, de estarmos abertos a ouvir a opinião do outro, a ouvir o pensamento do outro, mas a ponto de nós entendermos que cada verdade é uma verdade igualmente válida. A minha verdade não é a sua verdade. A minha verdade serve para mim, a sua verdade serve para você e está tudo certo. A cosmovisão cristã não admite isso. A cosmovisão cristã admite que apenas o cristianismo é a verdade. Todas as outras cosmovisões são cosmovisões erradas.
Então nós precisamos partir desse princípio, partir de que nós temos a verdade em Cristo. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então é hora de nós admitirmos o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida. Para nós entendermos profundamente o conceito de cosmovisão, é necessário que nós permitamos que Cristo seja Senhor. Não só na igreja, mas também na família, mas também nas nossas percepções políticas, mas também nas artes e em todas as áreas da vida. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o seu like, fazer o seu comentário e até a próxima.